A gente fala muito da atmosfera, do meio ambiente aqui na Terra e tal. E como é que a gente chega a analisar como que seria em outros planetas próximos à Terra, né? Está totalmente descartada a possibilidade de vida em qualquer planeta, sendo que a gente tem um universo tão grande. A pergunta você vai falar, mas não é da minha área, mas até como estudioso, como curioso, o que o senhor acha? Estamos só nós aqui? Essa já é uma outra área, né, de vida extraterrestre, então, mas é uma área da ciência, existe pesquisa com relação a isso. Nós estamos falando de uma situação que envolve a Terra. Eu acho que nós somos muito egoístas em pensar em nós. Como é que sobreviveremos nós? Tá, mas e aí? Será que se houvesse civilização e vida em outros planetas, eles também não estariam enfrentando problemas parecidos com os nossos? Essa possibilidade está totalmente descartada? Olha, no sistema solar eu diria que sim. Eu não tenho uma evidência aí de alguma forma de vida no sistema solar. Mas isso aí não é impossível que haja, né? Só que nós não temos a evidência. Qual a dificuldade de se chegar a essa conclusão? Não, é a falta de evidência, né? Se você não tem uma evidência para algo que tenha... A evidência, no caso, seria a água, né? Encontrar água. Isso, mas não é suficiente, né? Ela é uma condição necessária, mas não suficiente para a vida, né? Não basta ter água. Mas né? Ela pode ser uma questão de sobrevivência para nós. Sim. Mas você não sabe, dependendo da espécie de vida, pode não precisar da água. Claro. O que nós conhecemos de vida depende de água, né? Então, o que nós podemos estudar é aquilo que está no nosso laboratório. Nosso laboratório é este aqui, né? Nós precisamos de água, nós precisamos de oxigênio. Sim. Mas não sabemos que espécie que é. Claro. Pode não precisar. E aí? É complicado isso. Porque é a famosa pergunta popular. Existem alguns jargões, né? Algumas perguntas clássicas. Aquelas perguntas, quando você quer polemizar, você vai para a rua, aí você pergunta coisas tipo: você é a favor ou contra o aborto? Você acha que existe vida, né, ali na Terra? Você acha que existe vida após a morte? Né? A pergunta que eu fiz aquele dia: você perdoaria uma traição? São perguntas clássicas para poder realmente colocar a pessoa numa situação difícil para responder, porque são perguntas muito complexas, né? E algumas dependem muito até da sua crença. Tem gente que... Por exemplo, eu recebi uma vez aqui um professor, ele é médico, ele é ateu, ele é ufólogo, né? E ele veio aqui... de Varginha. Eu não sei se vocês sabem, nós temos uma associação de ufólogos muito respeitada aqui em São José, né? É uma referência aqui. E ele veio, né? Aí eu fico pensando assim, né? É um contraste. O cara é médico, o cara ele cuida de curar as pessoas, né? E ao mesmo tempo ele não acredita em Deus. Eu fico pensando que coisa estranha. Ele acredita. E aí ele é ufólogo. Ele fala: não, mas existe vida, pode até ter a comprovação disso. Quantos ufólogos dizem isso? Eles se baseiam em quê para dizer que há garantias? Eu não estou tão próximo da comunidade de ufólogos para responder bem essa pergunta, mas eu entendo que é com base nas experiências que têm sido registradas, né? Algumas delas, de fato, não têm uma explicação naturalista conhecida, né? Então, se procura explicações alternativas. Mas aí, eles acham que quando a coisa não tem explicação, justifica-se a intervenção de extraterrestres. Mas outros já falam: não. Ao contrário dele, que não acredita em Deus, é milagre. Quando não há uma explicação técnica, né, científica, é milagre, né? Então é muito controvertido isso. Tem a ver com o fator atrativo também. Você trabalha na área de geofísica espacial, né? Sim. E estuda com profundidade a relatividade entre as energias elétricas Sim. e magnéticas, né? Sim. Então é nesse sentido de composição que o Ferreira está se referindo, do por que não, já que o universo todo é eletromagnético.
Claro, é uma discussão que você pode levar para o lado místico, para o lado científico, para o lado de superstição, né? O que eu posso dizer da minha parte, eu não enxergo a existência de vida em outros planetas por alguns motivos. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que para mim não fui convencido, né? Eu não tive experiências pessoais, não tive experiências místicas e com relação a isso, e não vi evidências científicas. Mas também não estudei, né? Não estou procurando, né? Não tive muita curiosidade nessa área. Há quem diga que eles já estão entre nós. Existe gente dizendo assim. Né? Inclusive, dizem que tem alguns lá no Congresso Nacional, viu? Eleitos. Professor, reptilianos. Professor, existem estudos científicos que, se você examinar escritos antigos, explicam alguns fenômenos físicos da natureza, o dilúvio, por exemplo, que explicam e que foram interpretados de outra maneira por não haver referências. Cientificamente se estuda isso, se chegou a essa conclusão, olha, isso aqui foi porque não tinha referência e tal. Então, você mencionou o dilúvio, existe um grupo de cientistas de linha criacionista que procura atribuir vários dos eventos que nós observamos, vários das catástrofes do passado, né? Sim. E das condições atmosféricas também, e erosões, né? Ao dilúvio, né? Pensando-se num dilúvio global. E outros entendem que o dilúvio foi local, né? Que houve dilúvios ao longo do passado, né? Então aí você muda o quê? Muda a escala de tempo daquilo que você está vendo. Que houve catástrofes e que houve mudanças, né? A gente sabe. Agora, qual foi a escala de tempo? Vou dar um exemplo. Eu fui num congresso de geofísica espacial no Peru, e ali a gente fez uma excursão para as montanhas, ali é 3.500 metros de altitude, né? E visitamos algumas cavernas ali, tinha fósseis de peixes nas paredes, né? 3.500 metros de altitude, né? Então, uns vão dizer, bom, isso é consenso, isso aqui foi coberto pelo oceano, não tem como fugir, né? Foi coberto pelo oceano algum dia. Alguns vão dizer, foi alguns milhares de anos atrás no dilúvio, outros vão dizer, foram alguns centenas, milhares ou milhões de anos atrás em alguma era anterior, mas que houve a catástrofe que foi coberto, isso aí, o registro fóssil não deixa mentir, né?